Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da Semana da Tokenização. E hoje nós teremos duas pessoas muito boas aqui para falar um pouco sobre segurança jurídica a respeito dos tokens. Muitos de vocês fizeram essas perguntas ontem e na segunda-feira também. E, obviamente, que a gente trouxe um cara que entende e vive isso para sanar essas dúvidas e falar um pouquinho sobre a segurança jurídica, obviamente, dos tokens em si. Então eu quero puxar aqui o Daniel e o Eric, que é o nosso convidado na noite. Mas antes de a gente começar, eu preciso que vocês compartilhem essa live com mais pessoas, para que mais pessoas possam entender a segurança jurídica de um token e possam compreender a importância disso para a estrutura da tokenização de um ativo financeiro. Para que eu não fique falando sozinho aqui, eu vou puxar eles agora então. Vou dar aqui os boas-vindas ao Daniel, ao Eric. Sejam bem-vindos, Daniel, Eric. É um prazer ter vocês aqui, né? O Daniel já é de casa, o Eric é o convidado hoje. Vai falar um pouquinho sobre a regulamentação, falar um pouco também da segurança jurídica. E, Eric, se você puder, se apresente, conte quem é o Eric, o que você faz, para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho. Maravilha. Bom, primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa live da Semana de Tokenização, no terceiro dia aqui. Aproveito também para agradecer o convite, né, para falar desse tema da segurança jurídica. Fico bastante honrado com essa oportunidade desse espaço. E assim, fazendo uma breve introdução sobre mim, eu sou, obviamente, advogado, eu sou um dos sócios fundadores do VBSO Advogados, responsável, sobretudo, pela área de mercado financeiro, mercado de capitais e operações societárias e de M&A. Eu, paralelamente à minha carreira de advogado, eu desenvolvi uma carreira acadêmica também, né? Então, segui a minha carreira de mestrado, doutorado, fui fazer outros cursos também fora da área do direito, MBA, enfim, especialização em área de finanças, etc. E dou aula há muitos anos, sou professor do INSPER há pelo menos uns 15 anos, em direito bancário, né? E talvez foi esse viés voltado ao mercado financeiro e a experiência em direito bancário, tanto profissional quanto acadêmica, que acabou me levando, em certa medida, para o mundo cripto, né? Isso começou mais especificamente em 2017, quando
começou a se debater a regulamentação do assunto no Brasil, né? Então, o projeto de lei até um pouco mais antigo, de 2015, que pretendia regulamentar as moedas virtuais, né? Isso, de certa forma, acabava esbarrando em criptoativos. E a particularidade disso é que esse projeto de lei ele pretendia modificar a lei de arranjos de pagamento. Isso me levou ao tema, porque eu me lembro que na ocasião, na própria Câmara dos Deputados, tinha uma comissão especial para se debater o projeto, e eles queriam ouvir um professor, né, de direito bancário sobre o tema por envolver a lei de arranjo de pagamento, né? E foi aí que eu acabei, de certa forma, me mergulhando, né, nesse mundo, e de lá para cá, aí são mais de 4 anos envolvidos em diversos projetos voltados aí à criptoeconomia, né, entre os quais os projetos de tokenização, né? Tenho participado de muitas discussões e muitos projetos de construção de tokens. Então, assim, fazendo um breve apanhado do meu histórico, da minha experiência, acho que eu diria isso. Não, deu para entender que você manja do assunto e que você realmente vive isso, né? Eu acho muito legal isso, porque você tem muita propriedade para poder dizer o que é, o que não é, como está funcionando. Até você comentou, né, 2017 não se falava muito de cripto, imagine tokenização, né? E então você deve ter acompanhado de perto essa parte aí das regulamentações, o que esses órgãos falam sobre esse mercado como um todo, né? E até perguntando um pouco sobre isso, Eric, como é que está hoje, por exemplo, a regulamentação cripto/tokenização? Já tem algo nesse sentido? Muita gente pergunta para nós, né? Existe uma regulamentação? Não existe? Isso realmente pode funcionar? Não pode funcionar? Como é que está isso hoje? Essa é uma ótima pergunta, Felipe, e é uma pergunta de fato recorrente, né? Uma pergunta muito comum, até porque cada vez mais a tokenização ela está se popularizando, né? Então cada vez mais as pessoas têm tido contato com, enfim, diversos formatos de tokens, né? Ou criptoativos em geral, e as pessoas obviamente começam a se questionar, bom, isso é regulado, não é regulado? Não existe hoje uma regulamentação específica para tokens, o que não significa que isso não seja regulado. Isso é importante entender esse ponto, né? Então a gente não tem uma lei específica que vai tratar de criptomoedas ou de tokens, né, mais especificamente, mas existe projeto de leis, né, para regulamentar o assunto, né, que vem tramitando no Congresso já há alguns anos, né? Eu citei aqui um desses exemplos. Agora é importante entender que o criptoativo, né, o token, ele está sujeito a uma disciplina jurídica, né? Claro. Desde uma relação puramente contratual, né, que vai sustentar boa parte da estruturação de um token, e aqui a gente está falando, por exemplo, de Código Civil, né? Então, assim, o Código Civil disciplina relações jurídicas, né, das mais diversas, inclusive voltadas aos tokens. Você vai ter outras regras incidentais, como, por exemplo, algumas regras tributárias, né, que vão dizer respeito, por exemplo, a como se tributa, como que se declara, né, quem tem as obrigações tributárias em relação a um determinado criptoativo. E a depender da natureza jurídica do token, você pode atrair também outras regras específicas. Então, o caso mais comum e corriqueiro nas discussões que se tem sobre tokenização são os tokens que assumem característica de valor imobiliário, né, o que a gente costuma chamar de security token, né? Se eu tenho um security token, né, um token que tenha características de valores imobiliários, então o que acontece? Né? Eu acabo atraindo para essa operação as regras aplicáveis aos valores imobiliários. Então, leia-se aqui as regras de CVM, né? Desde a forma de como eu posso ofertar esse ativo para investidores, né? As regras de registro de oferta pública, para quem que eu posso distribuir, as regras de infraestrutura de mercado. Então, um dos desafios que a gente tem aqui é sempre entender do que a gente está falando, né? A gente ainda tem um problema de taxonomia, né? Que eu quero dizer, a gente rotula como criptoativo ou mesmo tokens, na verdade, bens ou ativos em geral que são bastante diferentes, né? Existem
inúmeros tipos de tokens, inúmeros tipos de criptoativos. Então, você tem o Bitcoin, que é o mais comum, que tem uma determinada funcionalidade, ou se é que existe uma funcionalidade, se a gente for olhar a origem do Bitcoin, né, pensado como ser um meio, um instrumento de pagamento, você pode dizer que ele teria uma funcionalidade, né? Você tem outros ativos, os security tokens, que geram direito de remuneração, de participação, tokens que geram direito à utilização de uma certa infraestrutura, enfim, tem uma infinidade, com meios de prova, existe uma infinidade, né, de usos e aplicações de criptoativos em geral. Então a gente precisa entender a natureza de cada um deles para, de fato, você ter uma correta classificação disso e entender quais as regras que eu vou aplicar. E Eric, então quer dizer que, por exemplo, cada tipo de token existe um agente regulador ou existe talvez um agente regulador que pegue todos em geral? Por exemplo, CVM, Bacen, quem que regula o quê? Porque se a gente vai para utility é uma coisa, mas se a gente vai para security é outra. E tem como ser vários agentes reguladores, assim como também não ter? Como é que é isso? Não, boa pergunta. Hoje, né, dado a ausência de uma regra específica para disciplinar o token, etc., você não tem um agente regulador específico para tokens, né? Tá. Mas, a depender da roupagem que esse token assume, você vai ter você pode estar entrando na esfera de competência de um determinado agente regulador. Então, o exemplo que eu dei aqui é o security token. Então, se eu faço um token que tem características de valores imobiliários, então eu vou começar a conversar com o CVM. Né? Tá. Se eu, por exemplo, né, vamos imaginar um outro exemplo, eu vou construir um sistema de um arranjo de pagamento onde, por exemplo, eu uso uma determinada criptomoeda como instrumento de pagamento. Né? Eu posso estar incidindo em regras de Banco Central. Né? Então, hoje não tem essa figura, né? Até que se de fato se regulamente ou se crie uma lei específica, né? E é possível que isso aconteça em determinado momento, você não tem um agente específico regulando ou olhando para isso. Né? Então, você tem agentes dispersos, né, que vão agir de acordo com a competência dele. Outro exemplo é a própria Receita Federal. Então, o que diz respeito à tributação, você vai ter que lidar com o fisco. Né? Não, legal. Mas assim, até uma pergunta que muitas pessoas falam, né? Mas se ninguém regula, quer dizer que ele... que as pessoas têm a ideia de que se não é regulado é ilegal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, se a gente parar para pensar que talvez não exista uma regulamentação específica, existem alternativas para que funcione a tokenização de uma certa forma, né? E aí, eu acredito que você pode comentar algumas, mas também, já falando nessas alternativas, qual é a segurança jurídica que tem por detrás, né? Qual a segurança, apesar de não ser regulamentado, mas tem uma alternativa, e qual a segurança dessa alternativa, de uma certa forma? Não, perfeito. Esse é outro ótimo ponto também, Felipe, porque, veja, aqui a gente está falando da esfera do direito privado, né? Como que funciona o direito privado? O direito privado, como regra geral, né, você não precisa de uma permissão legal para fazer algo. Né? Basta que não haja vedação. Isso é, inclusive, um princípio constitucional. Então, assim, aquilo que não é vedado por lei é autorizado que se faça. Né? Então, assim, não é que é proibido ou é ilegal. Não existe isso, pelo menos por enquanto. Né? E acho difícil que venha acontecer isso no Brasil. Né? Mas, vira e mexe, existem movimentos regulatórios, mesmo fora do Brasil, que às vezes você vê, tais entidades estão proibidas de operar com determinada moeda. Aqui, por exemplo, já houve, né, dentre esses projetos, né, um substitutivo de projeto que já pensou, já propôs a criminalização da atividade. Né? Mas isso muito no contexto, às vezes, de desconhecimento até da dinâmica, do funcionamento. A gente está falando de uma realidade de 4 anos atrás, que pode parecer pouco tempo, mas para o mundo da criptoeconomia, 4 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Né? Então, assim, isso é importante deixar muito claro, não é de forma nenhuma, né, ilegal você operar com criptomoedas, você construir tokens, etc. Isso como regra geral. Óbvio, né, você não pode, a finalidade do uso pode ser ilegal, né, então, muita gente critica, puxa, pode ser instrumento usado para lavagem de dinheiro, etc. Veja, o problema não está na moeda ou no sistema, tá? O problema é quem pratica. Pessoas, né? Quem pratica pode acontecer em qualquer. Não é uma exclusividade do mundo
da criptoeconomia. Então, isso é importante deixar claro. E aqui a gente está falando de relações contratuais, né? Então, são relações contratuais construídas em cima do direito civil, né? Então, o direito civil vai oferecer a proteção para quem está negociando, para quem está comprando, para quem está vendendo, né? Então, você tem um conjunto de regras que protege, né, as partes de qualquer negócio jurídico. Né? Sem contar em algumas relações específicas, como, por exemplo, né, eventualmente você pode ter incidência até de um Código de Defesa de Consumidor, se configurar uma relação de consumo, enfim, tem algumas particularidades em relação a esse tema, mas você tem um conjunto de regras protetivas. É muito comum, né, eu sempre ouço, né, as pessoas falando, puxa, eu vi muito isso, principalmente, né, quando surgiu o blockchain, né, todo mundo falava, poxa, isso é uma novidade disruptiva e o direito não tem capacidade de lidar com isso. A resposta que eu dou é, o nosso direito, né, o direito que a gente pratica no Brasil, e aqui a gente, né, para quem é advogado, sabe que eu estou falando, é o direito romano-germânico, de tradição romano-germânica, que se pratica, né, na Europa continental e que a gente aplica no Brasil, ele tem os princípios dele, as bases deles, do direito romano. Né? Então, assim, há 2000 anos a gente usa o mesmo direito e o mundo transformou muito em 2000 anos. E o direito continua sendo aplicável. Né? Quando a internet se tornou popular, né, lá em início dos anos 90, meados dos anos 90, muita gente fala o direito não consegue lidar com a internet, né? Isso é disruptivo. O comércio eletrônico, não, precisamos ter regras específicas. O Código Civil resolve. Né? Parando para pensar, eu nem sei se existe uma regulamentação para a internet, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, por exemplo. Deve existir as boas práticas, obviamente, mas nada que regule, né? É interessante você colocar isso, né? Porque o que a gente tem hoje é o Marco Civil da Internet. Né? O Marco Civil da Internet, se a gente considerar que a internet, enfim, a internet existe há muito tempo, né? Mas o protocolo de internet começou a se popularizar lá em meados da década de 90, talvez, levou 20 anos para a gente ter o Marco Civil da Internet, 20 anos, e a gente sobreviveu a esse período, né? E a gente vai continuar sobrevivendo ao mundo do blockchain, das criptomoedas, dos tokens, etc., porque o nosso direito tem bases sólidas para resolver a grande maioria das questões. Claro, existem especificidades que merecem um tratamento adequado, sim, e é para isso que serve de fato a regulamentação. A regulamentação ela serve, como regra geral, para poder resolver problemas que os agentes privados sozinhos não conseguem resolver de uma forma eficiente, né? Se a gente for tomar emprestada aqui a teoria da regulação. Né? Então, e por isso é interessante também, deixa o mercado se desenvolver, vamos entender as falhas de mercado, o que de fato não funciona e onde o Estado de fato precisa intervir. E na dose e medida necessária, né, para também o remédio não matar o paciente, né, porque o outro lado é esse, né, você não pode pesar a mão na regulação e você no final do dia ter um efeito inibidor, né, da própria inovação e do próprio desenvolvimento de mercado, que a gente já vê isso hoje, né, porque é muito fácil para as pessoas hoje falar assim, bom, por exemplo, né, eu consigo fazer um security token no Brasil, por todas as complicações que isso envolve, né? Às vezes as burocracias de CVM, etc. Então, legal. Então, assim, eu vou lá para Estônia, para Gibraltar e faço minha operação lá fora, né? Porque eu tenho um espaço regulatório mais favorável, né? Entre aspas. Né? Então, as pessoas fazem arbitragem regulatória. Então, você precisa dosar a regulação, né? Para que ela, de fato, ela corrija falhas de mercado, dê a segurança necessária, mas também não iniba o próprio desenvolvimento. Senão você acaba matando, né, os empreendedores. O Daniel até pode falar um pouco a respeito disso, porque ele viveu isso com a Bitcoin Trade, né? Ali no início, provavelmente... Você está mútuo, Daniel? Provavelmente ele viveu isso, era, né, meio terra sem ninguém e tal, e cada passo... A gente já está 1 ano e meio, né, de home office e ainda continua com o problema do você tá mudo, né? E olha que a gente presta atenção, mas... A gente ouve isso todos os dias, né? Você está no mudo. Todos os dias. Eu falei aqui rapidamente, quando estava falando da regulamentação agora do Marco Civil da Internet, mas eu acho que eu falei, eu vi que ninguém deu atenção, falei, acho que eu estava mudo. Você estava mudo. Eu falei rapidamente, só falei que demorou muito tempo, né? Mas aí o Eric complementou ali até o raciocínio. Agora, essa questão, Eric, final que você comentou da regulamentação, né? E que o Felipe estava falando, eu dei uma entrevista recentemente que a pergunta era justamente essa: o quanto ter ou não ter uma regulamentação ajuda o empresário na hora de criar o seu negócio ou inovar ali, né?
E eu falei assim, acho que quando não tem, que é o caso da Bitcoin Trade, o caso do mercado de criptomoedas, ele ajudou o mercado a sair de uma inércia e crescer muito rápido, porque você não tem barreiras regulatórias, você tem um amplo... Você consegue acelerar em coisas que... Só que chega uma hora que a falta de regulamentação, ela trava o crescimento do mercado. E eu sempre falei nos últimos anos com a Bitcoin Trade, em 2019, 2020, agora a regulamentação tem que começar a surgir para que o mercado dê o próximo passo como mercado. Só que também, ao mesmo tempo, hoje, quando a gente está com a Leak, que é um mercado já, muitas vezes, quando a gente vai pensar, e eu e o Eric, né? O Eric é um dos parceiros nossos aí, o AVBCO, e a gente vai discutir, Eric, eu quero fazer isso, Eric, isso. Aí a gente traz o RW, que é o Ricardo, para discutir lá, e muitas vezes fala, pô, mas também tem muita regulamentação em determinado ativo que a gente quer distribuir via token, ele acaba quase que matando realmente a operação. Fala, pô, por aqui não dá, por aqui não dá, por aqui não dá, por aqui não dá, pô, não dá para fazer. E aí, então, assim, essa dosagem do outro lado da mesa aqui, né, para o empresário que está querendo, a gente aqui criar um negócio, ela é extremamente relevante, porque se estiver sufocando, mata de fato a inovação, mata de fato o mercado, ele não evolui. E aí acontece o que o Eric falou, né, o empreendedor muitas vezes vai buscar em outro país criar aquilo que ele quer, e a falta também, ela ajuda até um certo ponto, porque depois ela chega a atrapalhar. Não dá para ter um mercado grande sem lei, sem regras, sem algum ambiente saudável do ponto de vista jurídico, regulatório, etc. Então, isso é extremamente relevante. Esse ponto é interessantíssimo mesmo, Daniel, porque se por um lado, né, a ausência de regulamentação ela dá espaço para criatividade, né, então, pô, não tenho amarras, né, então vou sair criando, vou fazer coisas novas, coisas diferentes, que muitas vezes as regras muito rígidas, né, te colocam em... o legislador vai te encaixotando, né, ele vai te colocando numa caixinha, ó, daqui você não sai. Isso, obviamente, isso é muito ruim, esse é o outro extremo, né? Mas chega um determinado momento, sobretudo em que o mercado vai se tornando maduro, e para que ele possa, de fato, também passar de um estágio, né, que vá para uma consolidação, expansão, até para um público cada vez maior e até mais institucional, você precisa construir sistemas sólidos que estabeleçam confiança e credibilidade para o mercado. Claro. E você começa a perceber isso, né? Quem gosta de agir conforme as regras e quem não gosta de agir também conforme as regras. E o mercado, com o tempo, vai aprendendo também a separar isso. Só que se você tem pessoas agindo contra regras, né? No final do dia você socializa um problema, porque as pessoas têm de credibilidade, as pessoas começam a falar, poxa, mas esse mercado aqui é um mercado estranho, porque fulano de tal fez tal coisa. E isso é ruim, né? Você tem que separar, você conseguir separar o joio do trigo, né? Quem age em conformidade e quem não age em conformidade. E tem vários exemplos disso em vários segmentos e dentro do próprio mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas, né? Felipe, 2018, acho que se não me engano, 18 ou 19, não sei, acho que foi 19, acho que foi 19. Essa começou em 2018 e em 2019 caíram muitos golpes. Foi uma limpa, mas que infelizmente essa limpa custou caro para muita gente, né? E até para os players. Eu lembro que a Bitcoin Trade estava Bitcoin Trade, o mercado Bitcoin, alguns players querendo fazer direito e outros que a gente estava tentando empurrar o mercado para cima e de repente veio uma bomba, de um cara que estava usando a falta de regulamentação para usar aquele mercado para enganar os outros. Né? Isso é ruim, né? E é ruim para todo mundo, né? Então você socializa o problema de indivíduos, né? E a gente tem que tomar o cuidado, né? Porque as pessoas gostam de criar rótulos, né? Então isso é psicologicamente confortável, né? Você rotular as coisas. E quando você atribui rótulos ruins, né? Você acaba contaminando pessoas que agem de forma correta, né? Buscam fazer, mesmo em ambientes talvez não regulados, buscam a autorregulação, né? Eu me lembro, eu passei por muito por essa discussão lá em 2017, questão de, por exemplo, de compliance, né? De construção de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, de KYC, etc. Né? São exemplos de players que buscam falar, olha, ainda que eu ou tenha dúvida se eu estou sujeito ou não a certa regulamentação, mas eu acho que ela é importante, acho que ela é necessária, eu quero agir de uma forma correta, eu vou voluntariamente seguir uma determinada linha de atuação. Né? Isso ajuda, né, de novo, a construir confiança, credibilidade, que é um ponto realmente importante, né, para qualquer mercado maduro. E, Eric, se a gente for falar, a gente falou, né, que, poxa, é um mercado que está se desenvolvendo e tudo mais, tem que ser sério. A gente falou de alguns casos que, obviamente, as pessoas se aproveitaram dessa falta de regulamentação.
mas aqui as pessoas sabem que a gente trabalha com muita seriedade, que tem toda uma estrutura por detrás de um token, e apesar de não existir uma regulamentação específica, existem alguns processos que asseguram, né, esses direitos aos investidores, garante uma segurança jurídica para o dono do investimento. Como é que funciona, de fato, essa segurança por detrás de um token? O que é isso? Ótimo. Esse ponto também é bastante importante, Felipe. De novo, aqui a gente está falando, né, de relações jurídicas baseadas em relações contratuais. Né? Então, assim, você tem, no final do dia, você tem que ter uma boa estrutura contratual. Uma boa estrutura contratual, ela passa pela adequada compreensão do negócio com o qual você está lidando. Né? O que eu quero dizer com isso? Como eu disse no início, quando a gente fala de token ou de criptoativo em geral, a gente pode estar falando das coisas mais diversas possíveis. Né? Mas adotando a linha aqui, um token, né? Se a gente puder definir o token como uma representação digital de um ativo real, vamos dizer assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é esse ativo real. Né? Quem é o dono desse ativo real? Ele existe ou ele não existe? Quem é o dono desse ativo real? Né? Onde esse ativo real vai ficar, né, custodiado? Né? Que direito sobre esse direito real a gente vai oferecer para o adquirente do token? Né? Ele vai estar empacotado nesse token, então qual é o direito? Né? E como eu construo relações jurídicas sólidas, né, que garantam que esses direitos possam ser devidamente assegurados e exercidos. Né? E caso não seja exercido por alguma razão, por descumprimento contratual de qualquer natureza, eles possam ser exequíveis, né? Até mesmo perante o próprio Poder Judiciário, se necessário. Não, legal. E assim, o primeiro comentário que muitas pessoas falam, né? Mas você falou que é um contrato que garante, que é algo assim. E a segurança jurídica do Brasil que não funciona e tal, né? Sempre vem essa frase. Mas o Brasil não tem segurança jurídica. Felipe, até aproveitando no mesmo contexto para o Eric responder, eu tive uma reunião hoje, Eric, e fui até questionado. O Poder Judiciário está preparado para discutir essa questão do token, né, ou de algum, e até tem aqui o Márcio Costa, né, o exemplo de quebra de um contrato, né, ou seja, não saiu direito como combinado naquele contrato do token, o direito judiciário, como é que você acha que ele está também, pegando o gancho do Felipe, preparado ou não na discussão, né, chegar lá no juiz, tinha um token, o que você acha, como está avançando no mercado, né? Sabe que essa é uma frente importante. Isso não é uma exclusividade desse segmento, né, da criptoeconomia. Eu que construí toda a minha carreira dentro do mercado financeiro tradicional, vamos dizer assim, a gente passa pelo mesmo tipo de dificuldade até hoje, né? E pensar que o mercado financeiro, né, vem de uma tradição muito mais longa, né? Existe sim, em parte, uma dificuldade às vezes do judiciário entender, e a gente precisa entender, né, que o judiciário ele é muito amplo, né? Então assim, você tem juízes em comarcas que eles têm que lidar com os assuntos mais variados possíveis, né? Então, sei lá, uma recuperação judicial a um divórcio e a um problema com não pagamento de um token, por exemplo. Né? Então, assim, é uma variedade de assuntos muito grande. Então, a gente precisa reconhecer isso. Muito embora as questões jurídicas por trás não são desconhecidas pelos juízes. Porque, de novo, é Código Civil. Né? A gente não está falando aqui de algo desconhecido por qualquer juiz. A gente está falando de, em grande parte, aplicação de Código Civil. Então, isso não deveria ser um desafio. Qual é o desafio? O desafio é da pessoa que está pleiteando um direito prejudiciário conseguir traduzir para o juiz de uma forma clara, acessível, inteligível, né, o exercício daquele direito. Né? Eu sempre brinco, né, quando eu faço um contrato, seja lá o contrato que for, né, eu peço para alguém que não seja, não tenha formação jurídica para ler e dizer se ele entendeu. Né? Se ele conseguir entender o contrato, sem ser advogado, falou, pô, esse contrato tá legal. Porque no final do dia você tem que pensar que, óbvio que a gente faz contratos para eles não serem quebrados. Né? Mas caso eles sejam quebrados, a pessoa que vai lidar com aquela questão, ele precisa entender o que é aquele negócio. Então, assim, o contrato ele tem que ser autoexplicável.
Você não deveria ter que... E Eric, aproveitando que você está falando do Eric, aproveitando que você está falando do contrato, que tipo de informações normalmente é levado em consideração num contrato de tokenização? Que tipo de cláusula? Quebra de contrato tem multa, não tem? O que garante, né, o investidor nesse sentido? Porque o cara vai estar com o token, ele tem o direito. Mas se porventura o dono do ativo quebrar esse contrato, qual que é essa segurança? Assim? O que leva em consideração? Isso, perfeito. Então, assim, vamos pegar o exemplo mais que seria mais óbvio, né? Então, assim, eu tenho direito a um determinado pagamento no token, por exemplo, um pagamento de principal, pagamento de juros, esse pagamento não acontece, né? Tive um inadimplemento, né? Como todo e qualquer contrato inadimplido, você pode entrar com uma ação de cobrança, né? Você pode ter uma discussão aqui sobre execuibilidade, isso ainda é um pouco controverso. O token é um título executivo extrajudicial? Muito difícil, né? Talvez você tenha que ter uma etapa preparatória, que seria uma ação monitória, para você poder, de fato, reconhecer a certeza e a própria liquidez daquela dívida, e depois você entrar com uma ação de execução para fazer jus aos seus direitos, né? Mas é perfeitamente possível você entrar com uma ação de cobrança judicial, né, desse token. Óbvio, né, a depender da sofisticação da estrutura, você pode tentar criar, né, estruturas, né, com base na própria tecnologia, um smart contract, uma stablecoin, algo assim, que você consiga garantir uma autoexecução desse token, né? Mas a gente ainda está avançando nessa frente, sobretudo em relação a smart contracts em geral, né? Eu brinco, tem gente que brinca que não é nem smart nem contract, né? Mas assim, não temos o estado da arte ainda, mas a gente vai chegar nisso e não vai demorar muito, né? Mas independentemente disso, hoje qualquer obrigação jurídica estabelecida, ela pode ser muito bem executada dentro do processo. E normalmente, assim, óbvio, né? Os investidores estão comprando um direito, alguém está vendendo, entre aspas, esse direito, né? Tá dando a possibilidade de alguém adquirir esse direito, mas também existem as obrigações, né? A gente está falando de compra de direito, mas de certa forma existem as obrigações também perante ao investidor, perante ao dono do ativo, perante o, entre aspas, intermediário, que no caso é a LIC, né, a ponte entre o investidor e o dono do ativo. Como é que funciona, de certa forma, essas obrigações, Eric? Ô Felipe, Eric, você me permite até para o Eric, eu acho que a gente poderia falar um pouco, Eric, da maneira que a gente estruturou o token do clube. A gente ainda não pode falar o clube, tá, Eric? Tá bom. Se segura, cara, que às vezes sai quase. Vira e mexe, eu quase saio aqui, qual é o primeiro clube, e você também, como está envolvido, para você tomar cuidado. Lembrando a galera que amanhã sai a notícia no mercado sobre o primeiro token da LIC, qual é o clube, e na live amanhã a gente vai falar sobre o clube. Mas que é o primeiro token da LIC, a gente vem falando muito nas últimas 2 lives sobre esse ativo. Se você quiser falar um pouco daquela estrutura que a gente está montando, né, do agente fiscalizador que a gente colocou, as obrigações do clube perante esse token, né? Me perguntaram aqui sobre como o investidor faz para saber as regras, né, do contrato. No caso do token do clube que a gente vai emitir, vai ter o resumo desse contrato na oferta para o investidor dar uma lida de todas as principais cláusulas. Enfim, Eric, se quiser falar um pouco, acho que faz contexto aí com a pergunta. Perfeito. Não, ótimo. Assim, basicamente, se a gente for pensar da estrutura jurídica dessa operação, o que a gente tem é um instrumento de emissão do token e cessão de direitos creditórios. É um contrato de cessão como qualquer outro contrato. Eu sempre volto ao meu ponto. Código Civil, né? As regras que estão no Código Civil desde 1916, que depois foram mantidas em 2002. Então, assim, é Código Civil, contrato de cessão, com a particularidade de que a contraparte desse contrato de cessão, que é o investidor, ele adere a esse contrato por meio da aquisição do token. Então, assim, a aquisição do token implica na adesão a esse contrato de cessão. Então, na verdade, ele está adquirindo o direito de creditório do clube, né? E, obviamente, o clube, como vende esse ativo, né, tem a obrigação, né, de, uma vez que ele receba os pagamentos desse direito creditório, entregar
o fluxo de pagamentos para o seu proprietário, que é o investidor. Então, se o clube, quando faz isso, ele faz isso como se fosse um agente de cobrança, né? Ele é um mandatário do próprio credor, que na verdade é o cessionário, né? O novo credor desse direito do direito creditório. Por conta de regras de direito desportivo, né? O investidor ele não pode acionar o outro clube, não pode acionar isso não é possível, né? Então, eu dependo que o clube faça o recebimento, né? Faça a cobrança, o recebimento e repasse isso para o investidor, sob pena de apropriação em débito. Isso, inclusive, é um crime, né? Então, assim, se o clube se apropria do recurso e não repassa, isso é um crime, né? Então, isso é penal. E para dar mais segurança e robustez jurídica para a estrutura, a gente tem um agente fiscalizador, né? O agente fiscalizador é um representante dos investidores que faz essa interface do investidor com o próprio clube, né? E faz o monitoramento do cumprimento das obrigações do clube, porque o clube, além, né, obviamente, da obrigação principal, que é entregar o recurso que ele vendeu para o investidor, é prestar informações sobre, por exemplo, eventuais vendas de jogadores, né? Quer dizer, como é que essa potencial carteira, né, de jogadores que podem ser negociados, os negócios que efetivamente aconteceram. Então, tem relatórios que são enviados e o agente de fiscalização, né, faz esse acompanhamento, sempre olhando o melhor interesse do próprio investidor. Então, ele é a representação dos investidores, né, e faz essa interface com o próprio clube, né, para facilitar isso, inclusive, a própria vida dos credores. Não, legal. Realmente a gente tem que perceber que existe, né, toda uma estrutura por detrás. Eu vi algumas pessoas falando, né? Pô, segurança jurídica, aquilo e tal. Existe, até o Daniel está compartilhando aqui, eu vou colocar na tela, porque vai dar para contextualizar muito bem as partes que garantem uma segurança maior do token, né? Obviamente que cada uma com seu papel específico, mas acho que isso vai poder ajudar as pessoas a entenderem também que o token por si só existe uma segurança maior por detrás. No final do dia, assim, tem outra pergunta que é legal a gente esclarecer, Eric. Então, a gente tem o ativo do clube aqui no desenho, né? E essa primeira linha azul aqui, entre o ativo e esse grande círculo com um bloquinho, até vou melhorar depois esse desenho, mas deveria ter aí um papelzinho, como se fosse um contrato, né? Representa um contrato que faz essa ligação. E esse contrato, o Caio perguntou, né? Porque eu até postei no LinkedIn ontem, a LIC, né? Ela tokenizou uma participação dela, E cada contrato desse, Caio, tem as suas regras. Então, no caso da LIC, como o token representa cotas da empresa, e eu não controlo esse token, uma das regras que eu, dono do ativo, né, a LIC, dono dessas cotas, determinou caso alguém queira, porque também existe uma regra dizendo, se você tem o token, em algum momento você pode vir aqui e converter isso em ações preferenciais, tá? Então, assim, mas eu também tenho que me proteger. Então, tem outra regra dizendo, para você converter, você precisa passar pelo Know Your Partner, conheça o seu sócio. Eu preciso saber quem é você e aprovar que eu te quero como sócio. Porque você pode ser alguém que eu não posso ter você como sócio no contrato. Não significa que no caso do token da LIC, o token ele tem que preservar os direitos econômicos sobre a empresa. Esse é o nosso principal preocupação ali. Você não é um sócio, quem tem o token da LIC, né? Ele não é um sócio. O sócio está lá no contrato social, com o nome e tudo mais. Então, muito similar aos investidores anjos, né, Daniel? Exato. Então, assim, e cada token, no final do dia, ele tem esse contrato que estabelece bem essas regras que o Eric explicou um pouco aí e que podem mudar de acordo com o dono do ativo. O que é importante é o investidor que está adquirindo o token ter claro, né, a gente sempre conversa, o Eric aqui, tá claro para ele essas regras, né, do direito que ele está adquirindo através do token, né? Exatamente, é isso aí. Assim, no final do dia, né, de novo, como a gente tem uma diversidade de estruturas possíveis para um token, né, de lastros de tokens, etc., é muito importante, de fato, que você, primeiro, busque entender o que é aquele token, né, busque ter informações, busque fontes confiáveis, inclusive, sobre isso, busque fontes confiáveis da própria venda do ativo, da estruturação do ativo. Se precisar, também busque auxílio até de um advogado, né, olha, isso aqui não estou entendendo, eu preciso, busque orientação, né? Claro. A gente sempre busca, inclusive, alertar dos fatores de risco, né, na mais absoluta transparência, e isso é importante, entender o que pode dar certo, o que pode dar errado, né?
todo investimento ele está sujeito a riscos, né? É importante que esses riscos sejam bem compreendidos, né? E o que se tenta fazer numa estruturação jurídica de um token, né, numa relação como essa, é sempre compreender primeiro, né, assim, quais são os interesses das partes envolvidas. Então, aqui basicamente está falando, olha, tem interesse do emissor, que é basicamente captar recursos, e tem interesse dos investidores, que é receber o recurso que ele aportou remunerado, né? Basicamente é isso. Feito isso, a gente precisa entender qual é a natureza do lastro da operação, para entender qual é a legislação aplicável. Então, por exemplo, estamos falando aqui de direitos do mecanismo de solidariedade. Então, existe uma disciplina específica. Então, assim, a gente precisa entender essa disciplina específica, né? Como é que funciona essa legislação desportiva, como é que isso impacta na própria estrutura do token. Então, assim, eu preciso olhar qual a legislação que se aplica, né? Se eventualmente existe alguma jurisprudência, ainda hoje praticamente não existe, porque é algo absolutamente novo. E aí, a partir daí, entender quais são os riscos, o que pode dar de errado, né? Então, depois que faz esse mapeamento, o que pode dar de errado, a gente vai fazer adotar os remédios, né? O que a gente pode fazer para mitigar isso, para evitar que isso aconteça. E aquilo que não for mitigável, né, o risco que não pode ser mitigável, você vai fazer a alocação contratual do risco. Quem assume esse risco, né? Então, esse é um ponto importante. Então, por exemplo, se porventura você tiver um vício em relação ao direito creditório, pegando o exemplo de novo do clube, se amanhã a FIFA fala o seguinte, olha, não pode mais fazer isso, né, de alguma forma você vai ter que fazer uma resolução dessa sessão, né, e o dinheiro vai ter que ser devolvido para o investidor. É justo e correto e adequado que isso seja feito, porque isso não pode ser imputável ao investidor, a menos, né, e não que não seja possível fazer diferente, né, quer dizer, a menos que você alerte o risco, fala, olha, investidor, né, se isso acontecer, tem esse risco, saiba que isso pode acontecer e o investidor assume o risco. Tem riscos que são assumíveis ou não. Então, assim, na hora de você estrutura, você tem que entender quais são eles e como você aloca isso dentro do próprio contrato. Tem até uma frase muito conhecida do Warren Buffett, né, que diz que risco é aquilo que você não sabe o que você está fazendo. Então, se você sabe que existe alguns poréns, né, nesse meio do caminho, acaba não sendo risco. Pô, investir em ações tem risco? Tem. Investir não sei onde tem risco? Construir um prédio, comprar uma casa? Tudo tem um risco. Mas quando você conhece o caminho, construir uma empresa num mercado realmente novo tem um risco? Tem um risco, né? Então, tudo depende daquilo que você está disposto também a conhecer do outro lado, né? Então, é por isso que a gente preparou essa semana de conteúdo, a gente está na plataforma, as pessoas vão poder ver, todos os envolvidos, vai ter lá questões de contratos, direitos, o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, né? Para dar uma maior segurança para o investidor. E até uma pergunta, Eric, que eu quero te fazer a respeito do mercado, assim, você que já está ali desde 2017, já viu algumas outras coisas em relação ao mercado de cripto tradicional, vamos assim dizer, né? Que tem o mercado tradicional, tem o mercado cripto, e aí tem a LIC no meio que tenta unir os dois, né? Que é o tradicional com a tecnologia blockchain. O que você vê, assim, para o futuro nesse mercado, de uma certa forma? Você acha que a gente pode vir a ver os ativos tokenizados ganhando cada vez mais força? Ou você acha que, puxa, talvez seja um outro mercado, ou talvez o mercado tradicional olhe para esse lado? Qual seria a sua opinião a respeito disso? Não, bom, eu sou entusiasta, né, dos tokens e obviamente da tecnologia por trás, né? Até lugar comum já se falar, né, o valor do criptoativo está na tecnologia, no blockchain, etc. E de fato, né? Mas o token, por exemplo, é o fruto de uma aplicação prática da tecnologia do blockchain. E a gente, né, a meu ver, a gente está ainda engateando, né? Mas é algo absolutamente promissor, com aplicações das mais variadas, né? Dada essa natureza diversificada que um token pode representar, porque, de novo, você pode estar falando de um token que seja um investimento, mas você pode ter um token que seja uma utility, você pode ter um token que represente um direito de propriedade, né? Então, assim, as possibilidades aqui são infinitas, né? São de fato muito grandes. A gente ainda vai descobrir muita coisa nesse mercado.
e tem muito espaço para criatividade, né? Eu tenho me envolvido em várias coisas e parecem realmente coisas muito diversificadas. Eu vejo, por exemplo, muito de novo, né, do mercado no qual eu fui criado, né, mercado de capitais. Eu vejo como futuro do mercado de capitais os tokens, né? Não faz mais sentido algum, né? A gente fica lá preparando aquela papelada, documentação, prospectos de 900 páginas que ninguém lê. Até pouco tempo atrás a gente fazia ainda protocolo físico na CVM, no carimbo e tal. Isso não faz mais sentido. Né? Então, assim, o caminho natural é isso, é tokenizar, né? Quer dizer, por exemplo, no mercado de capitais, o token se encaixa muito bem, né? O token que representa uma participação acionária, né? Um token de dívida. O que a gente precisa agora, sim, nessa vertente, aí é mudar a regulamentação, né, especificamente no mercado de capitais, para permitir ou viabilizar alguns desses projetos, porque a nossa legislação de mercado de capitais ela é pré-blockchain, né? Então, por exemplo, né, a gente tem uma norma em mercado de capitais, que é uma instrução, a instrução CVM 541, né, que ela trata um pouco da infraestrutura de mercado, e ela fala, olha, todo valor imobiliário, para ele ser negociado no mercado primário, ou negociado no mercado secundário, ou ofertado no mercado primário, ele tem que ser objeto de depósito centralizado. Né? O que é o depositário centralizado? Né? Então, assim, eu pego um ativo, né, vou lá e transfiro aquele ativo para o depósito central, deposito aquele ativo lá, né, e ele faz um registro daquilo, um registro escritural, e as pessoas vão negociando e depois a titularidade vai sendo trocada. Por que eu preciso de um depositário central? Porque eu preciso dar para o mercado e para os investidores a segurança de que tem alguém regulado que está mantendo aquele ativo com ele, que esse ativo não está rodando por aí ou não tem duplicidade do ativo. Né? Claro. Assim, é um elemento que dá credibilidade, confiança para o mercado. Com o blockchain, eu prescindo dessa figura. Eu não preciso dessa figura para dar confiança ou credibilidade, né? O blockchain ele já dá essa confiança e essa credibilidade que o mercado deseja, né? E precisa para ele poder se desenvolver. E aí, né? E tem uma questão prática, né? Como é que primeiro, o que eu depositaria, né? Hoje, né? Que depósito centralizado eu faria num token? Né? A chave do o próprio token, né? O próprio token. Né? Quer dizer, e algo que é descentralizado por essência, né? Então, o que eu faço um depósito central de algo que é descentralizado por essência? Então, assim, você tem algumas questões paradigmáticas aí a serem superadas, né? Preocupações que o regulador sempre teve em relação ao mercado, que o próprio blockchain talvez resolva, né? E aí o que falta ainda, talvez, é de fato a segurança, né? E a tranquilidade de abraçar essa tecnologia e incorporar ela na regulamentação, né? Porque para isso você de fato precisa compreender bem, né, as nuances da tecnologia, as falhas eventuais da tecnologia, né? E óbvio que os reguladores estão olhando para isso, estão atentos a isso. A iniciativa do Sandbox ela é muito louvável nesse sentido, né? Então, assim, é uma iniciativa muito importante, né? Então, o regulador fala o seguinte: olha, eu quero ver esses projetos, eu quero ver como testar, e a partir daí construir soluções, né? Então, é legal também perceber essa mensagem, né? O regulador está aberto, né? O regulador não está contra, muito pelo contrário, né? Quer dizer, no começo, atrás, muita gente fazia interpretações até equivocadas de alguns posicionamentos de alguns reguladores, de CVM, mas na verdade não, né? Assim, eles têm um mandato, eles têm um papel, né? Por exemplo, de novo, no caso do CVM, tem um papel de proteção do investidor, mas também, no caso da CVM, ela tem um papel também de desenvolver o mercado. Né? Claro. E é um órgão que ele está atento às necessidades, às evoluções e tem um legítimo interesse em incorporar isso na regulamentação. É uma questão de tempo, né? E acho que isso vai acontecer, e na medida que acontecer, a gente tem um mundo, né? Um mundo, literalmente, para se explorar, para se desenvolver. Então, assim, eu acho que a gente só está no começo. A gente só está no começo. E é exatamente interessante, né, Érica? A oportunidade para ambos os lados, investidores e novos negócios, já está nascendo agora, e é o começo. Então, quem estiver acompanhando esse começo, tem grandes chances de aproveitar essa nova onda que vai vir aí de oportunidades. Respondendo algumas perguntas aqui, só para a gente não perder o contexto, né? O
não perder as perguntas, na verdade, né? O Silvio perguntou sobre como a gente vai resolver a questão das taxas, né? A Leak, ela está integrada em 3 blockchains hoje. Ethereum, que para quem não conhece, as taxas realmente estão inviabilizando qualquer operação de tokenização na rede do Ethereum. A gente está na Binance Smart Chain e a gente está na XDAI, ou XDAI. E o token do clube, ele vai sair na da Binance Smart Chain. Então, assim, isso é uma forma da gente resolver ali a questão das taxas usando um outro blockchain sem ser Ethereum agora. Outro ponto aqui sobre se a gente vai disponibilizar, né, a minuta do contrato dentro da interface da plataforma e da oferta, né, quando você, investidor, estiver vendo ali o token, as informações do token, do emissor, uma série de informações relativas à oportunidade, tem uma aba só com todos os documentos anexos da oferta. Então, é minuta do que estabeleceu essa seção que o Eric comentou do direito ao token, a análise financeira do ativo, da Pluri, e alguns outros contratos, enfim. Vão ter ali, tem uma seção de contratos anexos à oferta, então vai estar tudo dentro da Leak. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou com um retorno, mas não sei se está... Dá para ouvir bem, Daniel. E tem uma pergunta do Los Proctors, que seria até legal o Eric talvez dar uma vez se faz sentido responder. E tem duas, na verdade. Esse processo de tokenização é integrado a um mecanismo legais clássicos, como cartórios. Isso aqui é interessante, né, Eric? Porque de alguma forma né? É interessante porque... Não consegue fugir, né? Não, ainda não, né? Ainda não. É até interessante, né? Porque a gente hoje tem soluções tecnológicas para substituir o cartório, o blockchain serve muito bem para isso, mas a gente tem uma barreira que é a barreira legal, né? Então, determinados direitos, eles só são adquiridos se registrados, como, por exemplo, direito real sobre o imóvel, por exemplo, né? Então, por mais que eu pudesse fazer, eu consigo fazer desde a escritura eletrônica até ter um registro em blockchain da propriedade do ativo, mas o fato é que você só transfere a propriedade, né, ou só prova que você é dono do imóvel se tiver registrado no cartório de registro de imóveis. É assim que é, né? Mas, enfim, nesse caso, por exemplo, que a gente está mencionando aqui, a gente está falando do contrato de cessão. Tá? O contrato de cessão, para ele produzir efeitos perante terceiros, isso aqui é um ponto importante, ele é registrado em cartório, tá? É cartório de títulos e documentos. Então, assim, aqui é o mundo digital conversando com o mundo analógico, vamos dizer assim, né? Então, esse documento, né, que vocês até questionaram aqui, ele é um documento público, né? Ele é registrado em cartório e assim tem que ser para produzir efeitos perante terceiros. E o documento no contrato do token da Leak, Eric, a gente registrou na junta comercial, que é o órgão competente nesse caso. Então, a gente... Interessante. Eu fiquei até curioso para... Eu ouvi bastante notícia desse token, eu não conheço a estrutura desse token, mas eu fiquei muito curioso depois para entender a dinâmica desses tokens de participação. Achei bem interessante. A gente tem que tomar um café, eu te contava, a gente não teve oportunidade, né? A gente está muito focado juntos, trabalhando no token do clube, mas é interessante, inclusive, né? Porque eu tenho, né? A gente participa de vários grupos de WhatsApp, mas eu tenho um grupo de WhatsApp de professores de direito comercial, que tem professores do Brasil inteiro, né? E esse assunto parou lá nesse grupo, né, de professores de direito comercial, né? Vai virar um case da academia, da faculdade. Isso é bom, isso é bom. Isso é muito bom. E acho que dá para melhorar, assim, dá para melhorar muito esse instrumento que a gente criou. Então, mas você falou, o token ou o contrato, eles se conversam, esses mundos. Não dá para a gente... A disrupção ela vai acontecendo aos poucos, né? Não dá para... E a gente vê um pouco, mudando totalmente o assunto, mas a questão do cartão de crédito, né? Muito se fala, não vai existir mais. Eu vou pegar com o meu celular, eu moro aqui nos Estados Unidos e é muito comum, não sei como é que é o Brasil, chegar com o celular e pagar com o celular. Eu já não uso muito plástico. Mas, em algum momento, o plástico do cartão ele vai sumir. Vai virar a wallet tudo aqui. Mas essa disrupção de você tirar o hábito, ela não vai acontecer da noite pro dia. E, só criando um paralelo, os cartórios eles vão continuar existindo por um bom tempo ainda. E os instrumentos eles vão continuar sendo registrados lá por um bom tempo. Até o momento... Ainda mais no Brasil, né, Daniel? Ainda mais no Brasil. Talvez os Estados Unidos avancem mais rápido, tecnologicamente, ou não. Mas no Brasil... Os Estados Unidos é engraçado, né? Assim, essa parte de notário, Eric, aqui qualquer um pode ser notário, né? Se eu não me engano, cara, eu vou ali numa oficina, a pessoa ela é notária, ou quase... E aquilo ali vale. Se a pessoa... ele é muito mais... descentralizado aqui, a questão do notário.
Aqui a gente tem uma tradição ibérica, né, em relação a isso, e eu falo assim, acho que onde você tem que provar que você é você mesmo, né, você precisa reconhecer firma, isso acho que isso diz muito a respeito, né, de um país, de uma cultura, etc. Né, é quase um pressuposto de má fé, né, quer dizer, você precisa ir no cartório para reconhecer uma firma, né, para dizer que você, de fato, é você que assinou aquilo lá. É muito complicado, a gente tem essa tradição cartorial. Mas eu vou dar um exemplo, né, é interessante, quer dizer, esse movimento, por exemplo, a desmaterialização, né, dos ativos, dos bens, isso já é uma realidade, é uma tendência e é uma questão de tempo para algumas barreiras legais serem superadas, né? Não, assim, acho que não dá para lutar contra a realidade das coisas, né? Assim, é a mesma coisa que você brigar contra o Uber, por exemplo. Né? Aceita a realidade do Uber, do modelo do Uber, vem para ficar. Então, assim, ou você se adapta, né? Ou isso vai superar as barreiras que tem, nem que seja a força, né? Mas eu vou dar um exemplo do que acontece no mundo do agronegócio. Olha só que interessante, né? O mundo do agronegócio, por exemplo, ele vem passando por uma modernização, quando você fala do financiamento do agronegócio, os títulos do agronegócio, que é a desmaterialização dos títulos. A gente vem... e olha só que interessante, né? O próprio Estado ele já tem uma percepção de que, olha, o agro ele precisa ir buscar financiamento em crédito privado, né? As agrofintechs têm um papel importante nisso, e a legislação começou a ser mudada para permitir a emissão de títulos eletrônicos. Então, assim, até 2 anos atrás, você emitiu 2 anos atrás, não, um ano e pouco atrás, você emitiu uma CPR, que é um título de financiamento do agro, você emitiu uma carta e registrava isso em cartório de imóveis, né? Hoje, por exemplo, a legislação mudou, eu consigo fazer registro eletrônico, registro isso direto na B3, não tem, tudo digital, né? Então, assim, a legislação ela tá, óbvio, a legislação ela caminha em passos lentos, né? Então, assim, o mercado cria, desenvolve, inova, e depois o regulador vai lá e está sempre atrás, né? Então, dificilmente ele vai criar disrupção, né? A disrupção vem e depois ele regulamenta. Mas é uma questão, de novo, é uma questão de tempo. A inovação ela não nasce no regulador, né, Eric? Fato. Não nasce no regulador. Muito embora, né? Também vamos fazer o reconhecimento quando é necessário. Veja, por exemplo, o papel do Banco Central, né? O Banco Central tem tido uma postura, principalmente essa agenda BC hashtag, né, que é o estímulo à competição, à concorrência, ao desenvolvimento de novas infraestruturas, os sistemas de arranjo de pagamento, instituições de pagamento, as fintechs, etc. Mas olha só que interessante o próprio Pix, né? O Pix é um negócio interessante porque não é só uma questão de uma regulamentação, é o próprio regulador ajudando a desenvolver a tecnologia para aquilo, né? E isso é único. Né? Isso não é usual, né? Então é legal a gente reconhecer quando mas a regra geral não, a regra geral assim, o mercado vai lá, cria, né, faz a disrupção e depois o regulador vem atrás. Mas bem lembrado, o Pix realmente é uma inovação que partiu do Banco Central junto com e é algo que é único de fato no mundo, inclusive. Aqui perguntaram, né, sobre o token da Leak, né, onde a gente vendeu ou não. Tem essa matéria no Valor Invest, aqui a gente fala, né, a Leak ela fez uma oferta desses tokens de maneira privada, que o Eric até explicou já, valor mobiliário, a gente não pode fazer oferta pública, né, e participação de empresa é um valor mobiliário. Então, a gente fez uma oferta privada para poucos investidores e a gente captou ali 3 milhões de reais vendendo uma parte desses tokens. Então, tem uma matéria no Valor Invest para quem quiser buscar, fala bem desse case nosso que a gente criou com o nosso próprio token. E aqui no Ethereum, quem buscar lá a Leak Stock Token, tá lá no blockchain do Ethereum, 43 mil tokens da Leak. Aqui tem os... Não está aparecendo na tela, Daniel, acho que você compartilhou só do Valor Invest. Então peraí, deixa eu mudar aqui. Mas quem buscar lá, eu botei só a aba, né? Quem buscar lá no blockchain do Ethereum, quem tem o conhecimento, vou aumentar aqui, né, para ficar... Então, aqui está o token da Leak, 43 mil tokens emitidos. A gente tem 8 holders, que são 7 investidores e uma parte dos tokens continuam com a Leak, tá vendo? 25 mil tokens continuam com os sócios. E os outros são investidores que, de fato, investiram, compraram participação da Leak. São investidores estratégicos, a gente vai divulgando com o tempo aí também quem são, alguns aqui são estratégicos, são do mercado, que vão ter um papel relevante na medida que a Leak for crescendo aí,
Mas é uma operação que a gente fez de maneira privada justamente porque não dá para fazer uma oferta pública, por mais que a gente até gostaria, a gente, né, Felipe, muita gente procurou a gente para como é que eu posso investir na LIC, como é que eu poderia participar dessa inovação como investidor, né? Queremos fazer isso no futuro, né, Daniel? A gente quer que abrir essa possibilidade, mas assim que for permitido. Tem 25 mil tokens da LIC ainda, que representam aí 25% ainda do negócio, tokenizado. E é interessante porque aí a gente usa a tecnologia a favor, né? Esses tokens aqui para sair da wallet, isso aqui representam 25% da empresa. Todos os sócios têm que assinar via tá numa wallet multi-assinada, enfim, tem todo um controle de governança também. É um case legal que a gente quis criar, muito porque se eu vou vender a água para o mercado beber, eu tenho que beber também, né? Não faz sentido a gente querer contar uma história, vender uma história e não beber dessa água, né? Então, bacana. A gente vende aquilo que a gente faz, né? Essa que era também a ideia. Mas, Eric, 1 hora já de conversa, eu queria agradecer a tua presença, quero que você faça algumas considerações finais, depois, pessoal, eu vou soltar um vídeo e aí a gente encerra a live, mas também já queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que esteve aqui na live, fez pergunta. Amanhã nós vamos, então, divulgar quem vai ser o time que nós estaremos tokenizando, qual vai ser a parceria. Então, venham na live do Charles, porque também a gente vai explicar como funcionam os tokens de uma carteira de investimento. Eric, a palavra toda sua. Legal. Bom, Felipe e Daniel, enfim, agradeço de novo pelo espaço, pela oportunidade aqui de poder discutir um pouco de um tema que deu para ver que pelas várias perguntas, né, que a gente teve, existem muitas dúvidas, porque, de novo, é algo novo, é algo que está sendo criado, está sendo desenvolvido. Então, assim, ter iniciativas como essa de promover o debate, a discussão, disseminar o conhecimento, acho que elas são extremamente importantes e saudáveis para todo o mercado, né? Então, assim, acho que tem uma missão importante nessa criptoeconomia é o braço educacional, né? Educar o mercado para que o mercado possa, né, conhecer, ter a segurança necessária para que invistam, para que participem e assim o próprio mercado se desenvolver. Então, fico feliz com o espaço aqui de poder dividir um pouco com vocês. Me coloco à disposição, né, de todos. Quem quiser me procurar, pode me procurar pelo meu nome no LinkedIn, pode me adicionar. Eu gosto muito de trocar ideias sobre esse assunto, de conversar, então estou super à disposição. Quem quiser aprofundar um pouco mais, debater algum tema específico, também eu me coloco inteiramente à disposição. É sempre um prazer para mim. Pessoal, só agradecer e desejar aqui para todos aqui uma boa noite. O Eric, só pontuar aqui, obrigado, Eric. O Eric é um parceiro nosso aí da LIC e a gente está muito feliz. Galera, então amanhã vou dar tire um print aqui, eu vou dar uma de youtuber, né, Felipe? Tire um print, posta no Instagram com a gente. Eu sei que o assunto hoje é mais chatinho no ponto de vista, mas é mais importante do que o oba-oba que a gente pode criar em cima de qualquer outra coisa, porque no final do dia, a segurança de tudo tá aqui, cara, na parte jurídica né, perguntaram ali a diferença dos ICOs para esses tipos de tokens. É aquilo que ele falou, o token aqui ele nasce através de instrumentos jurídicos. Se ele não for bem pensado, bem feito por pessoas sérias, cara, é novo ICO, é golpe atrás de golpe. Aqui a gente tem que se preocupar com esse assunto que o Eric trouxe, para os investidores que estão. E o Eric falou de educação, eu adoro dar spoiler, porque eu sou ansioso pra caramba. A gente está conversando com 2 universidades para criar programas de educação sobre blockchain, sobre tokenização. Acho que a LIC tem que ter uma missão dentro do mercado, assim como a Bitcoin Trade teve lá atrás, quando eu estava à frente. O Felipe, enfim, ele pessoalmente também tem esse viés educacional com outra empresa dele, da gente, cara, criar conteúdo e educar o mercado, ensinar o mercado sobre essas coisas novas aí que estão surgindo. Então, quem sabe a gente não vai fechar aí com algumas... tem 2 universidades aí conversando, vamos torcer que a gente consiga avançar desse lado educacional que o Eric comentou que é importante. E amanhã tem o Charles vai bombar a live, vamos falar. Amanhã, para quem é muito ansioso, amanhã no Valor Econômico vai sair uma notícia. Então, se quiser esperar a live de noite, fica de olho no Valor Econômico que vai sair uma notícia sobre o... Mas venha também na live, né, Daniel? Venha também na live para fomentar aquela galera que não sabe ainda qual é o time. Até porque na live a gente vai explicar com mais detalhes sobre o detalhe da oferta do token. No Valor Econômico vai sair uma matéria mais jornalística ali, não dá para explicar tudo ali, né? Mas vamos lá. Obrigado, viu, Eric?
Pessoal, muito obrigado, Daniel, Eric, todo mundo que participou. Vou soltar um vídeo e a gente se vê amanhã, então, no nosso último dia. No último dia não, penúltimo dia da Semana da Tokenização. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. This is the future. Evolution. This is the future.